Olá, tudo bem? Eu sou o professor Anderson, sou professor de matemática e atualmente trabalho no Centro de Matemática, Ciências e Filosofia. A nossa aula de hoje é sobre resolução de situação-problema sobre a função de primeiro grau, ok? Então, vejamos aí a primeira situação que a gente tem para a resolução de problemas de função do primeiro grau. Na primeira situação, ele fala que uma máquina, ao sair da fábrica, sofre uma desvalorização constante pelo seu uso, representada pela função P de t igual a 50 menos 5t, em que P é o preço da máquina em reais e t é o tempo de uso em anos. Então ele pede, determine o custo da máquina ao sair da fábrica. É importante observar que no início da questão ele comenta que houve uma desvalorização, ou seja, significa dizer que essa máquina, ao sair da fábrica, ela já vai perdendo o seu valor, mas esse valor só será perdido conforme o tempo de uso, que será em anos. Então, no comando da questão, quando ele quer saber o preço da máquina ao sair da fábrica, você tem que ficar atento ao fato de que a máquina está saindo nesse exato momento da fábrica. Ora, se ela está saindo nesse exato momento da fábrica, significa dizer que o tempo de uso dela é zero, porque ela ainda não foi usada e o tempo de uso é em anos. Então, o que nós devemos fazer? Temos que pegar a função que foi dada, P de t igual a 50 menos 5t, e como t é igual a zero, pois não havia sido usado, vamos substituir esse zero no lugar do t lá na função de primeiro grau. Substituindo, vamos ter P de zero igual a 50 menos 5 vezes zero. Ora, 5 vezes zero é igual a zero. Logo, teremos P de zero igual a 50 menos zero, o que vai nos dar 50. Ou seja, o custo da máquina ao sair da fábrica será de R$50, ok? Então, veja que ao sair da fábrica, a máquina não tem nenhum ano de uso, logo o tempo é igual a zero. Por isso, chegamos à resposta R$50. No item B, o comando da questão quer saber o custo da máquina com 5 anos de uso. Veja, são 5 anos de uso agora. Então, se nós temos 5 anos de uso, significa dizer que o nosso t será igual a 5. Então, vamos pegar a mesma função P de t igual a 50 menos 5t e vamos substituir agora o t que é igual a 5, pois foi usada durante 5 anos, ok? Então, o que faremos? Vamos substituir esse 5 no lugar do t, lá na função. Então, teremos P de 5 igual a 50 menos 5 vezes 5. Esse produto 5 vezes 5 é igual a 25, onde teremos P de 5 igual a 50 menos 25, o que resultará em 25. Ou seja, com 5 anos de uso, a máquina estará custando R$25. Algo que eu quero que você observe é que no primeiro comando da primeira questão, a máquina, ao sair da fábrica, tinha um valor de R$50. E passados os 5 anos, a máquina veio a custar R$25. Você lembra quando ele disse que essa máquina sofria uma desvalorização? Você lembra quando a gente comentou que essa desvalorização significa dizer que ela perdia o seu valor? Que esse valor iria diminuindo conforme o tempo? Então perceba, no início, ao sair da fábrica, a máquina custava R$50. Após 5 anos, ela estará custando R$25. Você já parou para pensar que essa máquina ela pode perder o seu valor? Ou seja, quando que ela não terá mais valor? O valor dela será zero. A partir dessa pergunta, vamos para a próxima situação. A máquina, ao sair da fábrica, sofre essa desvalorização constante pelo seu uso, representada pela mesma função, sendo P o preço e T o tempo em uso em anos, da mesma forma. Mas observe agora a letra C, o próximo comando que nós temos. Ele comenta,
o tempo para que a máquina se desvalorize totalmente, ou seja, em quanto tempo que essa máquina vai perder o seu valor total. Lembre-se sempre que o P é o preço e que T é o tempo. Se P é o preço, ele quer saber o tempo, então nós vamos descobrir o T aqui, para que essa máquina desvalorize totalmente. Se ela vai desvalorizar, significa dizer que ela vai perder, o preço dela vai ser zero. Então, nesse caso, desvalorizando totalmente, o P de T será igual a zero. Haverá uma desvalorização total, por isso o preço da máquina será zero. Se o P de T é igual a zero, nós vamos substituir naquela função que nós tínhamos, a função P de T igual a 50 menos 5T, onde o P de T vai ser igual a zero, substituindo. Nós vamos ter o quê? Aqui, no lugar do P de T, zero, igual a 50 menos 5T. Da forma que temos aqui essa equação escrita, porque da função de primeiro grau, chegamos numa equação de primeiro grau. Essa equação você pode mudá-la, o posicionamento de todos os termos, né? Mudando todos eles, primeiro e segundo membro, não muda de sinal. E aí, no caso, o que que você vai fazer? Toda equação de primeiro grau, a gente separa a letra de um lado e número do outro. Vamos permanecer com esse menos 5t no primeiro membro e vamos passar o 50 para o segundo membro. Esse 50, por ser positivo, ficará negativo e teremos menos 5t igual a menos 50. Multiplicaremos por menos 1, tendo em vista que o coeficiente de t está negativo. Então, multiplicando por menos 1, ambos ficarão positivos e tendo que deixar sozinho, isolado esse t, o 5 que está multiplicando passa dividindo. T, então, será igual a 50 dividido para 5, ou seja, t igual a 10. T igual a 10, t foi dado em anos, então significa dizer que após 10 anos, ou com 10 anos, a máquina perdeu o seu valor. Ela não terá mais valor. Ou seja, a partir daí a pessoa dê a máquina, porque se ela for vender, ela vai ter que pagar para alguém ficar com essa máquina. Compreendeu? Ficou claro para você? Então, com 10 anos, a máquina desvalorizou totalmente, ok? E como seriam situações, problemas desse assunto em questões do Enem? Você já parou para pensar sobre isso? Veja, no Enem de 2018, ele traz a seguinte situação. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desses testes, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, o eixo da vertical. Então, o eixo do Y, esse eixo da vertical no gráfico, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, horizontal, que representa aqui no gráfico, aqui, o eixo X, a distância percorrida em quilômetros. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel será qual? Então nós temos todas essas alternativas aqui, que foram dadas, e a gente pode observar essa situação. O que eu quero que você fique atento aqui, muitas vezes, a gente ouve dos nossos alunos dizerem que não compreendem gráfico, tem dificuldade na leitura dos gráficos. Então eu quero que você observe uma coisa, certo? Vamos observar o nosso gráfico, ok? E acompanhe aí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Acompanhe que o nosso gráfico, ele é uma função de primeiro grau. Então ele tem a estrutura algébrica como f de x igual a x mais b, certo? No gráfico você tem que compreender uma coisa. Observe que existe uma reta aqui, certo? E o que significam esses valores? No eixo da vertical, nós temos aí o consumo de combustível. No início, o tanque estava cheio com 50 litros, certo? E na horizontal, nós temos o quê? Na horizontal, nós temos a distância percorrida. Ou seja,
O carro não percorreu nenhuma distância, não se deslocou, então o tanque estava cheio, 50 litros. A partir do momento em que o carro se deslocou 100 quilômetros, observe, o 100 deveria estar ligado aqui, ó, a esse pontinho, certo? Observar aqui, ó, o 100 deveria estar ligado aqui, ó, a esse pontinho, e esse pontinho estaria ligado a 40. Ou seja, andando 100 quilômetros, ficou no tanque 40 litros de combustível. Ou seja, houve um gasto aí de 10 litros, né? Para cada 100 quilômetros. E aí, com 200 quilômetros, observe, ligando aqui, nós já teríamos aí 30, né? Ficou 30 litros de combustível no carro. Ou seja, houve um gasto aí de mais 10, 20 litros. Até, no caso aqui que a gente pode observar, onde chegamos a 500, na distância de 500 quilômetros, né? Observe que não tem ninguém, então o ponto de 500 é zero, ou seja, ele gastou todo o combustível do tanque, né, com 500 quilômetros. Agora, vamos observar uma coisa, e agora vão algumas dicas para que você possa chegar à solução do problema, certo? Quando nós temos a função f de x igual a x mais b, esse a, ele representa, tá? Ele que vai nos dizer o comportamento dessa reta. Se a reta está inclinada para a direita, tá? Se eu tenho uma reta inclinada para a direita, esse a aqui, ele será positivo. E se a reta está inclinada para a esquerda, significa dizer que esse a será negativo. Então, observando a nossa reta aqui no plano cartesiano, no gráfico, observe que a reta está inclinada para a esquerda. Se ela está inclinada para a esquerda, significa dizer que esse coeficiente a, o número que estará do lado do x, ele será negativo. Se ele será negativo, então nós já podemos aqui eliminar algumas soluções, algumas alternativas, certo? Outro detalhe que nós devemos saber também. Esse b que fica aqui, ó, após o ax, esse b será o valor onde a reta toca no eixo do y. Então, veja que a reta, ela toca aqui, ó, no eixo do x, em 500, e ela toca no eixo do y, aqui, veja, observe bem, em 50. Se ela toca no eixo do y em 50, significa dizer que o valor de b é igual a 50. Então, olha que coisa interessante. Isso já facilita muito a descoberta da expressão algébrica que representa esse gráfico. Então, com isso, o coeficiente b, já sabemos que ele será 50. Se o coeficiente b é igual a 50, então vejamos aqui nas alternativas quais delas têm o coeficiente b, aquele número que fica após o x, sendo 50. E a gente observa que somente a letra B e somente a letra D apresentam o B aqui como sendo 50. Então nós já podemos descartar a letra A, a letra C e a letra E, ok? Então, olha que coisa maravilhosa. E lembrando daquele outro detalhe da reta, se a reta está inclinada para a esquerda, então o A é negativo. Entre a B e a D, a única que o valor que fica do lado do x é negativo é a letra B. Então, a resposta correta que nós temos para essa questão é a letra B. Porém, você nesse exato momento está se perguntando, mas poxa, por que o valor, por que será a letra B e por que o valor que vai ficar aqui do lado do x é esse menos x sobre 10, é esse menos 1 sobre 10? Veja, já vai uma dica e um macete para você descobrir quem é esse A de forma bem prática. O A, ele sempre será descoberto, será dado pela relação menos b sobre x. Ou seja, eu vou pegar o oposto do valor de b e dividir pelo valor de x. E você está me perguntando, Anderson, quem é o valor de x? O valor de x será onde a reta toca no eixo do x. Onde a reta toca no eixo do x é em 500. Então nós teremos aí menos 50 dividido para 500. Simplificando os zeros, 0 corta com 0, e aí eu tenho menos 5 dividido para 50, o que nos dá menos 1 sobre 10, ok? Então, veja que bate com a letra B como alternativa aí para essa questão, ok? Ficou claro para você? Compreendeu muito bem?
Então, nesse exato momento, quero desejar sucesso a todos que puderam assistir a nossa aula. Deus os abençoe e não deixe de acessar a plataforma Eduque para rever esta aula. Um grande abraço e sucesso a todos.